Alô galera, boa tarde a todos. Mais uma live, mais um vídeo ao vivo para nós falarmos acerca daquilo que importa, Jesus Cristo e a sua palavra. Amém? Uma ótima tarde a todos, uma ótima quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. Estamos chegando ao fim do ano, né? Como que passou rápido, cara. Na verdade, todo ano a gente fala isso, né? Nossa, passou muito rápido e tal. Por isso que a Bíblia fala, né, que essa vida é como um vapor. Né? Realmente o tempo voa. E é interessante, né, a gente pensar nessa questão do tempo, porque nós, nessa realidade terrena, material, nós, seres humanos, nós vivemos no tempo que é chamado de Cronos. Né? Aí você pode pensar, nossa, Cronos, eu nunca ouvi essa palavra e tal. Porque para mim tempo é tempo. É porque é o seguinte, pessoal. Ontem eu dei uma aula aqui, a gente até falou sobre essa questão da língua, né? Que o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Tá? Só que nós, né, nós aqui no Brasil, nós temos a Bíblia em português, né? Que é a nossa língua materna. Só que por causa dessa questão, alguns termos podem perder um pouco o sentido, porque, né, são termos que foram traduzidos para a nossa língua portuguesa. Portanto, não estão no idioma original, o qual eles foram escritos. Um grande exemplo disso é justamente a palavra tempo. Tá? Por que eu falo isso? No original em grego, a palavra tempo ela é traduzida de duas formas, Cronos e Kairos, ok? Então, quando a Bíblia vai se referir ao tempo cronológico, ao tempo das horas, dos minutos, dos segundos, ou seja, o tempo em que a humanidade vive, certo? A palavra utilizada para se referir a este tipo de tempo é Cronos. Agora, quando a Bíblia vai falar acerca do tempo de Deus, né, o tempo da eternidade, né, é até meio contraditório o tempo da eternidade, só que a eternidade não tem tempo, é eterno. Sim, mas quando vai falar acerca, né, desse tempo referente à eternidade, ao tempo de Deus, né, a um momento oportuno, a um momento separado, né, uma janela, né, nesse sentido, a palavra utilizada é kairos. Né? Aí eu falei, né, que alguns termos, quando são traduzidos, eles perdem um pouco do sentido original por conta do seguinte fato. Na língua portuguesa, nós não temos essa distinção entre o tempo dos homens e o tempo de Deus. A palavra utilizada para se referir a ambos os conceitos é tempo, ok? Então, por isso que nós podemos tender a pensar em que tudo é tempo, tudo é igual, o tempo é o mesmo, só que não, né? Tem essa distinção. E o tempo que nós vivemos é esse, né? Nós estamos presos aí a essa contagem de tempo, das horas, dos minutos, dos segundos, dos meses, dos dias, dos anos. Só que Deus não, né? Deus está em um outro tipo de tempo, Deus vive no kairos. Ou seja, para Deus não há passado, presente e futuro. Cara, você já parou para pensar nisso? Que doideira, mano. Para Deus não há passado, presente e futuro. Para Deus tudo é um só momento. Tudo é uma coisa só. Tá? É por isso, por exemplo, que nós vemos na Bíblia Deus dar a homens visões do futuro. Por exemplo, José do Egito, no caso, aquele cuja história é relatada no livro de Gênesis. Deus deu 2 sonhos para José. Né? Aquele sonho em que os feixes se dobravam diante do feixe de José, e aquele sonho em que o sol, a lua e as estrelas se curvavam para José. Certo? E os 2 sonhos possuem o mesmo significado, né? Ou seja, Deus estava transmitindo para José que ele teria um papel de autoridade, certo?
É óbvio que José não sabia que ele seria governador do Egito, né? Algo do tipo. Mas José, através desses dois sonhos, entendeu que Deus estava lhe comunicando que um dia ele teria um papel de grande autoridade. Como que Deus sabia disso? Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus já tinha visto esse momento acontecer na vida de José, na história de José. É claro que José não tinha ainda visto isso acontecer, muito menos vivido, né? Por quê? Porque José estava preso no tempo presente. Só que Deus não. Deus já tinha visto José sentado no trono do Egito muito tempo antes disso acontecer. Ou seja, muito tempo antes, né? Muito tempo para José. Mas para Deus não tinha essa questão de muito tempo antes. Não. Para Deus era um só momento. É por isso que os profetas faziam profecias, ou seja, é por isso que os profetas eles falavam acerca de acontecimentos futuros, porque Deus lhes transmitia essa visão do futuro. Futuro, na linguagem, né, que eu estou utilizando aqui, para os profetas. Só que para Deus não era futuro, não existe futuro para Deus. Para Deus, tudo é um só momento. Doideira, né, cara, pensar nisso, né? Deus, ele te vê, ele me vê, ao mesmo tempo em que ele olha só, vamos pensar nisso aqui. Ao mesmo tempo em que Deus vê você nascendo na sala de parto do hospital, ele vê você no dia do seu velório, no dia do seu enterro. Deus vê esses dois fatos ao mesmo tempo. Porque para Deus ele não está preso. Eu só consigo ver esse momento aqui. Não, Deus vê tudo ao mesmo tempo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, quando as Escrituras afirmam que Jesus, que Deus, é o Alfa e o Ômega, ela está dizendo o seguinte: Deus é o princípio e é o fim, né? Deus, ele não está preso em nenhum tipo de espaço, em nenhum tipo de tempo. Até mesmo porque, até fazendo uma analogia aqui com a teoria do Big Bang, o que o Big Bang afirma? Que o tempo, que o espaço surgiram a partir de um só ponto, né? Ocorreu uma explosão cósmica, né? E esse ponto ele teve uma expansão, certo? Tanto é que os cientistas afirmam que até os dias de hoje o universo está em expansão. Ou seja, essa expansão do universo ela teve início a partir de um só ponto, tá? E aí, a partir dessa explosão, que é chamada de Big Bang, toda a noção de tempo, de espaço surgiu. Ou seja, vamos pensar aqui, vamos filosofar um pouco. Se toda a noção de tempo e de espaço surgiu a partir de um ponto, isso significa que antes desse ponto não existia tempo e não existia espaço, correto? Ou seja, para originar o espaço e o tempo, essa fonte, essa origem deve ser necessariamente imaterial e atemporal. Porque se antes não havia espaço e tempo, então a origem do espaço e do tempo tem que ser algo imaterial e atemporal, né? Porque se não tinha antes, né? Se não havia espaço e tempo anteriormente, tá? Se o espaço e o tempo passaram a existir, né? Entraram na existência, então a origem desses dois fatores tem que ser algo imaterial e atemporal. Pensa bem, o que se encaixa nessa descrição de ser imaterial e atemporal? Sim, Deus. Então, nesse sentido, a teoria do Big Bang não confronta a palavra de Deus. O problema é que muitas pessoas esperam abrir a Bíblia
ou mais especificamente, abrir o livro de Gênesis e encontrar ali um documento científico acerca da criação do cosmos. Não, não é este o objetivo do Gênesis. Não foi este o objetivo do autor do Gênesis. Ou seja, né, o livro do Gênesis não tem como objetivo ser um documento científico empírico. Tá? O objetivo do livro do Gênesis é ser um documento teológico. É afirmar que Deus é o Criador de todas as coisas. Caso você queira se debruçar sobre um aspecto científico, né, empírico, físico, aí a ciência está aí para isso. Tá? De forma alguma a religião contrapõe a ciência. Pelo contrário, são duas ciências complementares com objetivos distintos. Ok? Mas vamos lá ao tema da nossa live de hoje, que é: onde está edificada a sua casa? Nós, seres humanos, nós somos um pouco fatalistas, correto? Nós tendemos a tomar uma atitude apenas quando, como diz o ditado, apenas quando o caldo entorna, né? Apenas quando algo dá errado, aí acende aquela lâmpadazinha em cima da nossa cabeça. E por isso que eu digo, né, que nós somos um pouco fatalistas, né? Enquanto está tudo aparentemente bem, ou enquanto a gente sabe que está mal, que está errado, mas dá para empurrar com a barriga, dá para procrastinar, a gente vai procrastinando, né? E aí quando a casa cai, aí a gente bota a mão na cabeça e fala: meu Deus, agora eu preciso fazer alguma coisa. Então, é algo a se pensar. Onde está edificada a nossa casa? Será que a minha casa está edificada num local seguro, em que eu posso deitar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade? Será que a minha casa está edificada sobre um local duradouro, né? E eu nem vou utilizar o termo aqui eterno por enquanto, né? Porque eu estou fazendo mais uma alusão à nossa vida corriqueira, até tirando um pouco do âmbito teológico. Será que a nossa casa está edificada sobre um local duradouro? Você pensa nas suas finanças, por exemplo, tá? Se hoje você perdesse o seu emprego, você saberia lidar bem com isso? Ou você ia entrar num estado de pânico, de desespero? Você pensa bem, será que o seu casamento está hoje num local seguro? Será que você tem confiança de falar assim: poxa, meu casamento é saudável, está num lugar seguro, né? Posso dormir tranquilo e tal? Então eu te convido a pensar sobre esses fatores. Olha só o que a Bíblia diz lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Palavras de Jesus Cristo. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Olha só, gente, o que Jesus fala. Primeiro, versículo 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, Jesus é claro aqui. Não adianta apenas ouvir as suas palavras. Não adianta apenas ouvir os seus ensinamentos. Porque ouvir, quando as pessoas não ouvem ou já ouviram falar sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre os seus magníficos ensinamentos, muitas pessoas.
Então Jesus ele vai além, ele fala, olha, não adianta apenas ouvir, tem que ouvir e praticar. Ou seja, você tem que sair do estágio de passividade e passar para o estágio de atividade, né? Porque quando nós estamos ouvindo, certo? Quando nós estamos ali ouvindo algo, ouvindo um ensinamento, ouvindo um relato, nós estamos passivos. Nós estamos ali ouvindo, né? Ok, certo, tudo bem, tá? Ou seja, nós estamos num estado de passividade. Agora, quando a gente pega aquilo que a gente ouviu e coloca em prática, nós estamos partindo para um próximo estágio, que é o estágio de atividade. Ou seja, Jesus fala o seguinte, olha, não adianta apenas vocês ouvirem as minhas palavras e pensarem, né, e falarem, nossa, que palavras lindas, palavras bacanas, tal. Não, vocês têm que praticar o que eu digo, né? Quem dera, né, irmãos, se todos nós praticássemos as palavras de Cristo, o mundo estaria totalmente diferente. Isso aí você pode ter certeza. E Jesus fala, né? Sábio é o homem que faz isso. E Jesus fala que quem pratica as palavras dele é comparado a uma pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, né? E aí, olha só, atenção nesse versículo 25. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Olha só, Jesus ele descreve um cenário de catástrofe, né? Veio chuva, veio enchente, vento forte, né? Jesus até utiliza a palavra aqui, bateram com violência contra aquela casa, ou seja, inúmeros fatores externos acometeram aquela casa, né? Muitos problemas aconteceram ali contra aquela casa. Olha, gente, problemas todo mundo tem, né? Todo mundo tem uma história, talvez triste para contar, talvez um relato de dificuldade para contar. Eu não digo só relatos da sua infância, por exemplo, não. Talvez é o estado de vida atual. Talvez hoje a sua vida está realmente um verdadeiro bombardeio, né? Como o bombardeio que acometeu aquela casa. Então, vivemos num mundo muito corrido, com diversos problemas políticos, sociais, econômicos, morais, enfim. Isso aqui no âmbito mais geral, né? No aspecto mais geral. Agora, fora os problemas pessoais, né? Às vezes uma pessoa está ali com problemas conjugais, está sem finanças para colocar as contas em dia, está com problemas profissionais, né? Então, assim, o fato é que muitos problemas acometem muitas pessoas diariamente, né? Mas olha só o que Jesus fala, né? Inúmeros problemas acometeram aquela casa, inúmeros problemas foram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ou seja, opa, caiu foi o celular aqui, porque ele está em cima do carregador aqui. Acho que ficou. Então Jesus fala, muitos problemas foram contra aquela casa, mas ela não caiu. Ou seja, Jesus está contando essa história. Apesar desse bombardeio de problemas, apesar dessas situações totalmente adversas que acometeram aquela residência, ela se manteve de pé. E por que ela se manteve de pé? Jesus nos revela. Pois tinha seus alicerces na rocha. Ou seja, esse termo pois, né, sinônimo de porquê, está denotando aqui uma justificativa, né? Denota uma justificativa, certo? Ou seja, Jesus faz o relato, né? Aquela casa estava sobre a rocha, inúmeros fatores negativos foram contra aquela casa, porém ela não caiu. Pelo motivo porque seus alicerces estavam na rocha. Ou seja, Jesus aqui ele revela o segredo do porquê que aquela casa, apesar de tantos problemas que foram contra ela, por que aquela casa se manteve de pé.
O segredo estava na fundação da casa. O segredo estava na base da casa, certo? Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, percebe que Jesus ele coloca os problemas aqui como secundários, se comparado ao local onde estão os alicerces da casa, porque muitas vezes nós exaltamos os nossos problemas, certo? Muitas vezes nós pensamos, poxa, eu tenho tantos problemas para resolver, eu tenho tantos pepinos para resolver, é problema financeiro, é problema no meu trabalho, é problema no meu casamento, é problema no meu país, enfim, a gente foca nos problemas. Só que Jesus aqui, ele transfere o foco. Ele transfere o foco dos problemas para a solução desses problemas, né? E qual é a solução para uma casa se manter de pé? É óbvio, gente, que a casa aqui nessa parábola, né? Porque Jesus ele transmitia os ensinamentos do reino através de parábolas. O que eram as parábolas? Jesus pegava ali uma situação típica da sua época, né? Porque Jesus vivia em Israel, uma sociedade que tinha a agricultura e a pecuária como bases econômicas, tá? E Jesus ele pega ali situações típicas do cotidiano dos seus ouvintes, ou seja, do povo judeu, do povo de Israel, e ele cria histórias em cima dessas situações ou utilizando elementos do cotidiano dos seus ouvintes. E através dessas histórias ele transmite ensinamentos do reino. Tá? Ou seja, Jesus transmite conceitos teológicos através de histórias, através de parábolas, que são justamente essas histórias. Ou seja, nessas parábolas, cada elemento aqui faz alusão a um outro elemento maior. É por isso que eu falei, né? Que eu fiz essa analogia entre as enchentes, os ventos, tá? E a chuva forte que acometeram aquela casa com os nossos problemas de hoje, né? Ou seja, o que é a chuva aqui nessa parábola? É a chuva literal? Não. O que é a enchente aqui nessa parábola? É a enchente literal? Não. O que é o vento que bateu com violência contra aquela casa? É um vento literal? Não. Jesus está aqui utilizando desses elementos para fazer uma analogia com outros elementos, ou seja, com problemas que acometem as pessoas no seu cotidiano, tá? Por isso que eu citei aqui problemas financeiros, conjugais, políticos, sociais, morais, enfim. E quem é a casa aqui nessa parábola? Ora, a casa representa o ser humano. A casa sou eu, a casa é você. Então Jesus está contando aqui o seguinte, que se essa casa, ou seja, se você estiver com seus alicerces sobre a rocha, pode vir o problema que for, que essa casa vai se manter de pé. Faltou falarmos de um elemento aqui, né, que eu propositalmente deixei para o final. O que seria essa rocha, meus amigos? Bom, essa rocha é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo. Afinal de contas, a Bíblia chama Jesus, em inúmeras passagens, de rocha, de pedra angular, tá? Ou a pedra que os construtores rejeitaram. Então Jesus é essa rocha, tá? O próprio Cristo é essa rocha na qual as nossas vidas devem estar alicerçadas, tá? Então, irmãos e irmãs, se nós estivermos firmados na rocha com R maiúsculo, ou seja, se nós estivermos firmados em Cristo, pode vir o problema que for que nós vamos nos manter de pé. Se manter de pé não é sinônimo de não, pode vir um problema que for que eu sou o Superman, né? Eu não vou sofrer, eu nunca vou chorar, eu nunca vou pensar em desistir. Gente, é carne e osso, tá? Não esquece não. Ninguém é de ferro. Então sim, os problemas do dia a dia, do cotidiano, da vida, muitas vezes nos fazem chorar, nos fazem pensar em desistir, mas é aí que entra a firmeza. A gente chora, mas a gente
seca as lágrimas e segue em frente. A gente pensa em desistir, mas como nós estamos firmados na rocha, aquela ideia já vai embora da nossa mente e nós seguimos em frente. Nós caímos, sim, nós caímos, mas nós levantamos. Por quê? Porque nós somos os bonzões ou as boazonas? Não, porque nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Continuando, versículo 26. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Agora Jesus aqui está se referindo aos ouvintes apenas, né? Aquela pessoa que adora ver uma mensagem, uma pregação no YouTube, adora ir na igreja para se sentir bem, mas só ouve, né? Não sai do estágio passivo, né? É o ouvinte da palavra. Eu vou abrir no YouTube aqui, vou ver uma pregação aqui para eu me sentir bem. Aí a pessoa só ouve, tá, beleza. Daqui a pouco já esqueceu o que ouviu. Eu vou na igreja domingo à noite para me ouvir a palavra e tal. A pessoa vai lá, só ouve a palavra, chega na segunda-feira como se ela nem tivesse ido na igreja, tal. Ou seja, Jesus chama essas pessoas de insensatas. E ele fala que essas pessoas é como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Senhoras e senhores, não é preciso ser formado em engenharia para saber que construir uma casa sobre a areia é um ato de insanidade. Configura-se em algo irracional. Por quê? A areia não tem firmeza alguma, né? Você já foi na praia alguma vez? Já teve a sensação ali, ou a oportunidade, né, de colocar os pés na areia, né, naquele quentinho, ficar ali e tal? Ou seja, se você já teve essa oportunidade, você sabe que a areia é algo ali que se esfarela, né, que se deforma, né, é algo que não tem firmeza, certo? Né? Se você pegar uma areia e jogar em uma pessoa, aquilo não vai machucar a pessoa. O máximo que vai acontecer é entrar no olho dela e o olho dela ficar incomodado, né? Ou entrar na boca da pessoa, né? Aí incomoda, mas não cria danos maiores do que isso, né? Agora, já pensou, se você pega uma rocha, uma pedra e joga em alguém, você machuca e muito a pessoa. Então a areia não é sólida como a rocha é. A areia não possui firmeza como a rocha possui. Então, construir uma casa sobre uma base tão frágil é algo irracional, é algo insano. Por quê? É óbvio que quando vier uma chuva, quando vier uma enchente, quando bater um vento, essa casa vai cair. Por quê? Não, porque os tijolos da casa eram de marca ruim. Não, porque a base da casa é ruim, certo? E olha só, pessoal, nós seres humanos adoramos dar desculpas. Nós adoramos, né? Eu perdi a hora hoje porque eu estava muito cansado. Vamos pensar uma outra coisa aqui. Eu não consigo, por exemplo, estudar porque eu não tenho tempo, né? Essa desculpa de estar sem tempo é a mais usada de todos os tempos, né? Porque essa de falar que está sem tempo, ela sempre cola, né? Cola para quem fala e cola para quem ouve, né? Porque quem fala que está sem tempo, ele está ali se auto-justificando e induzindo o seu cérebro a não se penalizar, né? Ou seja, não, estou sem tempo, o que eu posso fazer, né? Eu não posso me multiplicar em 2, né? E para quem ouve também é uma coisa que sempre cola, porque a pessoa que está ouvindo pensa, nossa, a vida dessa pessoa deve ser corrida, né? Então realmente ela não deve ter tempo para nada mesmo. Então falar que está sem tempo, pessoal, ela cola para tudo, essa desculpa, tá? Mas certo dia eu ouvi uma frase que ela mexeu comigo. Se falta de tempo, né,
fosse um fator realmente predominante para determinar, né, se falta de tempo fosse um fator que determinasse o sucesso de alguém, só os desocupados teriam sucesso. Né? Ou seja, é mais ou menos assim a frase, tá? Não sei se eu falei direitinho não, mas eu vou explicar aqui. Olha só, você pensa nas pessoas de sucesso, tá? Pensa aí, né, nas pessoas de sucesso que você admira, que você conhece. Será que todas as pessoas de sucesso são pessoas desocupadas? Né? Porque para você ter sucesso em algo, é óbvio que você tem que se dedicar. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que se aprimorar. Né? Então, será que essas pessoas elas eram desocupadas para conseguir dar conta de fazer tudo isso e alcançar o sucesso? Né? Por que falar que está sem tempo? Ah, não, eu estou sem tempo para eu poder me aprimorar. Estou sem tempo para eu poder melhorar. Então, eu estou ok nesse estágio que eu estou hoje. Né? Não tenho tempo para poder subir de nível, para poder subir mais um degrau na vida. Então, você pensa bem. Pensa bem se é falta de tempo ou se é falta de prioridade. Pensa nas outras coisas que você faz, que você dedica tempo para elas, né? E as que você está deixando de fazer com a justificativa de que você está sem tempo. Por que eu falo isso, meus amigos e minhas amigas? Porque às vezes nós falamos que estamos sem tempo para ler a Bíblia, mas nós nunca perdemos o jogo do nosso time de futebol. Às vezes nós falamos que estamos sem tempo para orar, mas nós nunca deixamos de maratonar a nossa série preferida no Netflix. Então pensa bem se é falta de tempo ou se é falta de prioridade. E por que eu entrei nessa pauta das desculpas? Porque, olha só, Jesus ele utiliza a mesma descrição a mesma descrição que Jesus utilizou para se referir aos problemas que acometeram a casa que estava edificada sobre a rocha, é a mesma descrição que ele utiliza para se referenciar aos problemas que acometeram a casa que estava edificada sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência. São exatamente os 4 fatores que Jesus mencionou na casa edificada sobre a rocha. Por que eu estou enfatizando essa questão? Porque, você imagina só, o cara, né, a pessoa cuja casa estava edificada sobre a areia, ele podia virar e falar assim, não, mas a minha casa ela desabou, né, e a casa que está sobre a rocha não desabou, porque os meus problemas, ou seja, os problemas que acometeram a minha casa, que estava edificada sobre a areia, eram problemas maiores do que os problemas que acometeram a casa que estava edificada sobre a rocha. Os fatores negativos que acometeram a minha casa, que estava edificada sobre a areia, eram fatores mais graves do que os fatores que acometeram a casa que estava edificada sobre a rocha. É por isso que a casa que estava edificada sobre a areia desabou e a casa que estava edificada sobre a rocha se manteve de pé. Nananina não. Os problemas foram exatamente os mesmos. Os fatores foram exatamente os mesmos. Não tem essa desculpa de que o do outro foi maior, o do outro, ou melhor, que o meu foi maior, que o meu foi mais grave do que o do outro. Não, Jesus não dá margem para essa desculpa. São exatamente os mesmos problemas. Ou seja, o que causou essa queda da casa que estava edificada sobre a areia? Justamente o fato de ela estar edificada sobre a areia. Por que a casa que estava edificada sobre a rocha se manteve de pé? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, meus amigos e minhas amigas, senhores, senhoras e senhores, o segredo de tudo está na base. O segredo de tudo está na fundação. O segredo de tudo é onde a nossa vida está ancorada. Porque olha só, uma coisa é certa. Nesse mundo nós teremos aflições. Uma coisa é certa, nós vamos passar por problemas.
sejam eles de qual natureza for. Você pode pensar, não, mas assim, problema financeiro, eu no meu caso, eu nunca vou passar, tá? Porque, graças a Deus, eu sou rico, eu tenho uma vida financeira estável, tal. Ok, mas você não está imune, por exemplo, a problemas de saúde, a perda de um ente querido, e não interprete isso, tipo, nossa, Pedro, você está jogando praga? Você está lançando uma maldição sobre a minha vida? Gente, que maldição o quê? Todos nós somos seres humanos. Quem não está sujeito a um problema de saúde? Quem não está sujeito à perda de um ente querido, à perda de uma pessoa querida? Quem não está sujeito a ser demitido do emprego? Quem? Me fala uma pessoa só. Se você conhecer, me apresenta essa pessoa, por gentileza. Que ela não deve ser humano, ela deve ser um deus, um alienígena, alguma coisa assim. Então todos nós estamos sujeitos aos problemas da vida. Então é por isso que eu estou dizendo que problemas virão. Agora, para nós suportarmos esses problemas, para nós superarmos esses problemas, o segredo está na nossa fundação. Onde a sua casa está alicerçada? Onde a sua vida está alicerçada? Sobre a rocha ou sobre a areia? Ou seja, onde a sua vida está alicerçada? Sobre Jesus Cristo ou sobre outros fatores, senão Deus? Porque tudo, em qualquer outro lugar que você possa afirmar que não seja Jesus Cristo, onde a sua casa está alicerçada, é areia, gente. É areia, tá? Ah, a minha casa está alicerçada na minha conta bancária. Eu tenho muito dinheiro, então toda a minha segurança está nas finanças. Areia. Ah, a minha casa está alicerçada na minha formação acadêmica, né? Porque eu fiz bacharel, mestrado, doutorado. Areia. Ah, a minha casa está alicerçada no fato de que a minha casa é muito segura, né? Tem câmeras de segurança, aqui tem um pitbull que fica aqui, né? Tal, tem seguranças, areia, né? Em vão vigia o sentinela se o Senhor não fortificar a cidade, não edificar a cidade, né? Então, tudo aquilo que não for Jesus, né, é areia, no caso referente a essa questão de onde a sua casa está alicerçada. Então, eu convido você, nesse dia de hoje, a refletir sobre isso, né? Você está seguro para quando os problemas vierem? Você está seguro para enfrentar os dilemas e as aflições dessa vida? E quando eu pergunto se você está seguro, não é para você pensar em si mesmo. Não, eu estou seguro sim, porque eu sou o cara, eu sou o Superman. Não. A resposta para essa segurança ou a falta dela está na base, está no local onde a sua casa está alicerçada. Se a sua casa, ou seja, se a sua vida está alicerçada em Jesus, você pode ter total segurança, porque os problemas virão. Você pode até chorar, mas você nunca vai desistir. Você vai seguir em frente, você vai suportar, você vai superar, porque Jesus estará com você, Jesus será a sua base. Agora, se a sua casa, se a sua vida está edificada na areia, e lembre-se, areia é qualquer coisa que não seja Deus, formação acadêmica, vida financeira, tal, não são bases boas para se edificar uma casa. Então, se a sua casa, né, está edificada sobre a areia, eu me preocuparia para quando os problemas vierem, ok? Não encare isso como algo assim, como um terror. Ai meu Deus, e agora? E agora? Ora, se você decide hoje, a partir desse momento, edificar a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, faça uma oração a Ele. Fale, Senhor, eu quero alicerçar a minha vida em Ti, na Sua palavra, nos Seus ensinamentos. Faça essa oração, é simples. Você não precisa pagar nada para ninguém, você não precisa sair de onde você está agora e ir em algum lugar em específico para você poder fazer essa oração. Não. Se você está assistindo essa live dentro do banheiro, faça a oração dentro do banheiro mesmo. Se você está no ônibus, ore na sua mente. Não tem segredo, pessoal.
O evangelho é puro e simples. Por isso que eu falei, não tem terror aqui. Meu Deus, o que eu faço agora? Minha casa está na areia. Ora, primeiro, que bom que você identificou que a sua casa está edificada na areia. Está alicerçada na areia. Que bom, glória a Deus. Que bom que o Espírito Santo abriu os seus olhos para isso. E agora, se você decide mudar a base, se você decide alicerçar a sua casa sobre a rocha, ore agora, peça isso a Deus. Amém? Vamos orar juntos em prol disso? Senhor, muito obrigado por esse momento em que nós tivemos aqui de aprender mais da sua palavra. Ó Senhor, se alguma pessoa que está assistindo ou que assistirá essa live em algum momento identificou que a sua casa está edificada na areia, Jesus, que bom, porque é sinal que o Senhor tocou o coração dessa pessoa para que ela pudesse enxergar essa verdade. Agora, Senhor, eu peço que essa pessoa possa edificar a casa dela sobre Ti, Jesus, e que o Senhor abrace essa pessoa, inunde-a com a sua graça e misericórdia, para que o Senhor seja a base dela. É por isso que nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre é bom, o Senhor sempre nos dá oportunidades de reconhecê-lo como único e suficiente Salvador, Jesus. Muito obrigado. Amém. É isso, pessoal. Espero que esse momento que nós tivemos juntos aqui possa ter edificado a sua vida, possa ter te abençoado de alguma forma, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês.